Você sente que sua cabeça está um caos? Você não consegue organizar suas tarefas, seus lembretes, nem sua agenda? Se é um sim para minha pergunta, fica no vídeo. Eu vou te ajudar a transformar a sua vida e organizar esse teu quarto mental. Organizar as suas tarefas não precisa ser complicado. Imagine comigo que a sua gestão de processos e tarefas é um quarto. Agora pense esse quarto cheio de gavetas abertas e coisas espalhadas pelo chão. Neste método que eu criei utilizando o aplicativo TicTic, cada pasta funciona como uma gaveta e cada lista funciona como um divisor na sua gaveta. A primeira gaveta, já conhecida por todos, é a caixa de entrada, que é onde eu organizo qualquer coisa que passar durante o meu dia e eu não tiver o tempo suficiente para organizar em um local específico. Acabei de ver um vídeo no YouTube e não consegui terminá-lo, então eu pego o link dele e jogo na minha caixa de entrada. 2. Estou passando por um site, achei uma informação interessantíssima, pego o link dele e jogo na minha caixa de... Em algum momento, quando eu chegar em casa, eu posso dar uma olhadinha, olhar aquele site com calma e categorizar da melhor forma. Outro exemplo, me veio uma ideia interessantíssima para construir alguma imagem legal no Canva para a apostila X. Então eu anoto essa ideia enquanto ela está fresca na minha cabeça e jogo na caixa de entrada. Eu ainda não tenho aquela ideia formalizada, é apenas uma ideia, então eu jogo na minha caixa de entradas. Em outro momento eu venho, abro a minha gaveta da caixa de entradas, vejo o que é importante, o que eu acabei de ver, o que eu realmente preciso, coloco o que é importante em alguma gaveta específica, que no caso é uma pasta específica do aplicativo, e separo. Pronto, agora eu categorizei. O que eu não preciso mais eu posso jogar fora. Eu tenho outra gaveta que eu chamo de caixa de saída, que eu deixo ela com notas. Por exemplo, eu tenho um rascunho ali que eu preciso escrever rapidamente um pensamento antes de eu mandar para alguém no WhatsApp, eu tenho medo de clicar em Enter. Então eu vou ali e escrevo, porque depois se eu copiar e colar, amém. Se eu também não fiz isso, eu posso jogar fora. Às vezes eu preciso separar um texto ali da internet, aquele texto é importante e preciso depois jogar em outra área do meu trabalho, então eu jogo ali que depois eu copio. Se eu esqueci de cortar, amém, aquilo ali é o lixo do meu quarto. Ela para mim não é uma das mais importantes, porém eu utilizo muito no meu dia a dia, porque de vez em quando eu me pego querendo escrever algo que eu sei que ainda não é nada bem formalizado e que talvez nem vá ser realmente construído. A próxima pasta é uma área do meu quarto que eu preciso muito dela no meu dia a dia. Se você é produtor de conteúdo, se você trabalha na internet de alguma forma, se você utiliza as ferramentas do dia a dia, eu te falo, esta é a pasta caixa de ferramentas. Eu coloco separado por listas. Em cada lista eu defino um nome. Por exemplo, Canva. Toda vez que eu recebo alguma dica importante, por exemplo, estou passando o feed do meu Instagram e eu vi algum vídeo de um Reels interessante sobre uma dica do Canva e eu não quero esquecer, porém eu também não vou usar agora, eu pego, copio o link e coloco ali naquela lista. Por exemplo, eu tenho uma lista Excel. Toda vez que surge uma fórmula diferenciada, ou eu posso pegar o link da planilha que eu usei aquela fórmula e escrever embaixo, ou eu posso só jogar aquela fórmula para que um dia, quando eu estiver mexendo, eu quiser lembrar daquela fórmula, eu vou ali e vejo a fórmula e a descrição dela. E eu faço isso tudo numa lista mesmo. Porque de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha e acabo vendo algo interessante. Pô, cara, eu poderia usar isso hoje. Então eu tenho uma lista para Canva, uma lista para Excel, uma lista para edição de vídeo, onde eu pego dicas sobre a edição do CapCut. Enfim, a minha caixa de ferramentas eu vou enchendo de listas ali. E sempre quando eu tenho dicas interessantes que eu vi na internet, eu jogo ali. Um dia eu estou trabalhando em um projeto, quero pegar uma referência, eu vou lá na minha caixa de ferramentas, abro ela e vejo se tem alguma referência legal. Depois vem a pasta aprendizado. Quantas vezes você passou ali por o feed do Instagram ou você passou por algum vídeo do YouTube e você se pegou analisando aquele vídeo profundamente, onde aquele cara falou uma frase que te impactou e você falou, cara, eu quero levar isso pra minha vida. Porém, minutos depois você esqueceu. Aí que está. Na gaveta aprendizado eu separo por 3 listas. A lista casamento, trabalho e espiritual. Na lista casamento, toda vez que eu vejo alguma dica importante sobre casamento, uma palavra que impactou, eu jogo ali na lista e separo apenas por parágrafo. Eu vou dando espaço e vou jogando uma nova dica, mas eu só coloco aquelas que realmente me impactaram naquele momento. O mesmo eu faço para espiritual. Eu vi um versículo bíblico, uma informação importante ou algum vídeo que realmente me impactou, eu jogo ali e vou separando apenas por espaços também. Devo frisar que é importante que você coloque realmente o que impactou. Por quê? Em alguns momentos você vai lá,
abre aquela gaveta de aprendizado e dá uma olhada naquela lista, vê as mensagens. Diversas vezes eu me peguei olhando para aquela pasta com tanto carinho, vendo aquela mensagem tão forte e inspiradora. A próxima gaveta todo mundo tem que ter. É a gaveta das metas. Simples, todo mundo precisa ter metas. Eu separo por listas e cada lista eu atribuo uma data. Então eu tenho a lista 2025, a lista 2026. Nela eu coloco qual meta eu desejo para aquele mês e deixo como uma tarefa em aberto. Assim que eu concluir aquela meta, eu vou lá e dou check. E isso eu faço para diversos outros anos. A próxima gaveta é a gaveta de listas. Dentro desta gaveta eu separo por várias listinhas, que por exemplo é a lista assistir. Nela eu coloco várias tarefinhas com o que eu vou querer assistir. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um anime. Então eu separo ali e vou dando check conforme eu vou assistindo. Aí eu tenho a lista ler, que também eu vou incluindo todos os livros que eu pretendo ler. E mais acima eu ainda tenho a lista comprar, que é tudo aquilo que eu pretendo comprar. Não necessariamente uma lista de compras de mercado, mas em sim algo que, por exemplo, eu quero comprar na Amazon, mas eu não estou com dinheiro no momento. Então eu vou colocando ali. Conforme eu tenho a necessidade, eu vou lá, dou uma olhada se eu comprei o do cheque. E com isso vai ficando os concluídos e eu posso ver depois. Pessoal, agora vamos falar sobre uma das gavetas mais importantes. É aquela que eu coloco no topo, até para quando eu for verificar a sessão hoje do aplicativo que eu utilizo hoje para utilizar esse método, ela fica sendo a primeira, que é a gaveta chamada Agenda. Nela eu separo por 4 listas. A primeira lista, eventos. Nessa lista eu só coloco aquilo que tem data e hora para acontecer. Na outra lista eu coloco as lembretes, que são coisas que realmente são importantes porque tem uma data para acontecer, porém não possuem horário. Depois, logo abaixo, eu tenho a lista rotina. Na lista rotina, eu coloco todas as minhas tarefas que são rotineiras, que eu preciso definir a recorrência delas. Normalmente, nessa lista de recorrências, eu não atribuo data para aquelas tarefas que são diárias. Eu só descrevo o detalhe que tem que fazer. Se eu caso eu começar a esquecer de algo, eu vou lá, dou uma olhadinha, porque senão o tic-tic vai ser muito chato, ele vai apitar demais. Então eu coloco normalmente apenas para as tarefas rotineiras que representem a semana, ou o mês, ou o ano, enfim. E logo abaixo desta gaveta, que é a gaveta Agenda, eu utilizo a gaveta Tarefas. Nessa gaveta Tarefas, utilizando o aplicativo tic-tic, que possui algo muito bacana, que é a visão de calendário, ou Kanban, ou painel. Como eu utilizo a versão paga, que para mim vale muito a pena, custa R$14,90 se eu não me engano por mês, eu coloco às vezes pela visualização Kanban, às vezes pela visualização painel, que eu acho magnífico, e eu separo as tarefas que eu tenho para fazer de acordo com a minha necessidade. Como eu também trabalho com equipes, eu acabo utilizando muito esses formatos para compartilhar e utilizar com outros líderes. E o tic-tic faz muito bem esse papel de Trello, de Asana, enfim. Se você tiver interesse de entender como funciona essa minha gaveta tarefas, comenta aí embaixo. Eu quero saber sobre o compartilhamento do tic-tic. Pronto. Aí eu vou te ensinar como utilizar o tic-tic com equipe. Agora que você conhece o meu sistema de produtividade chamado o Meu Par, você pode também utilizá-lo utilizando outros aplicativos, como por exemplo o Google Keep, o Notas da Apple, o Todoist. Para quem utiliza os aplicativos da Apple, você pode utilizar o Teams. Me comenta aí embaixo qual aplicativo você gostaria de ver esse meu sistema funcionando. Aproveitando o gancho, me diz qual parte desse método você achou mais interessante. E se você tiver alguma dica para mim, me diz aí. Vai que eu posso ajustar o meu método e aprender com você também.